João 9, do 1 ao 12. Vamos assistir o vídeo de introdução ao Evangelho de João e depois do vídeo nós leremos o texto sagrado e avançaremos com a exposição do texto. O Evangelho de João, a pérola mais preciosa do Novo Testamento, revela a promessa mais grandiosa de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em suas páginas, somos convidados a um banquete espiritual, onde a água se transforma em vinho, os cegos enxergam, os mortos ressuscitam e a luz dissipa as trevas. Através dos 7 sinais milagrosos, João nos revela a divindade de Jesus, o Messias prometido. Mas João vai além dos milagres. Ele nos leva ao coração do Evangelho, revelando o amor incondicional de Deus, que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos chamados a amá-lo e a guardar seus mandamentos, a fim de experimentarmos a verdadeira alegria e a paz que o mundo não pode dar. Em Cristo, a vida eterna. Uma jornada profunda pelo Evangelho de João. João 9, do 1 ao 12, está escrito assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a sua saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu o cego: Não sei. Feche seus olhos, baixe a sua fronte, vamos orar. Deus, o texto fala sozinho, né? O texto conta a história por si só. Eu só peço que eu não atrapalhe o Senhor, que eu não estrague nada. E pelo contrário, que eu esteja em suas mãos como instrumento útil. Me usa e fala com teu povo. É isso que nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Quantas vezes eu e você já nos sentimos invisíveis? Quantas vezes eu e você não tivemos essa sensação de que ninguém estava vendo, percebendo, olhando para nós? Essa sensação de que o mundo passa por nós, mas não nos percebe. Essa sensação de que a nossa dor
é silenciosa demais para ser notado. Eu já me senti assim em algum momento da vida. E eu creio que você já se sentiu assim também. Já se sentiu como se a nossa história fosse mais uma entre tantas histórias irrelevantes, insignificantes e que não poderiam ser modificadas. Talvez esse sentimento que eu já tenha tido em algum momento e que você também já tenha tido, tenha sido também o mesmo sentimento daquele homem cego. Sim, aquele homem era cego de nascença, mendigo, e assim desacreditado, ignorado, deixado de lado. Mas o texto nos mostra algo extraordinário. O texto nos mostra que Jesus passou. E quando Jesus passa, algo muda. Na verdade, eu devo reformular a frase. Quando Jesus passa, tudo muda. Jesus não apenas vê o que ninguém vê, e ele vê o que ninguém vê, e isso é reconfortante. Mas ele não faz somente isso, ele age onde ninguém pode agir. No texto que nós olhamos, Jesus não cura apenas os olhos. Ele abre o caminho para que o cego possa glorificar a Deus. Esse aqui não é apenas um milagre entre tantos. É um retrato teológico, fidedigno, do que acontece quando a graça se choca com a miséria humana. João não só registrou esse episódio, ele quer que a gente saiba que Jesus ainda está passando por aí. E que onde Jesus passa, tudo muda. Que Jesus está passando pelas histórias de um monte de gente insignificante, transformando essa história numa história digna de ser contada. Esse texto, ele é um convite para que eu e você deixemos Jesus passar pela nossa história. João 9 está inserido naquela crescente oposição que Jesus está sofrendo. No capítulo de número 8, houve tensão entre Jesus e os líderes religiosos. Os líderes religiosos queriam matar o Senhor Jesus, tanto é que na última parte do capítulo de número 8, Jesus vai chamá-los de filhos do diabo. Só que toda a narrativa se desenrolou a partir de uma frase central. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E não é estranho da gente enxergar e pensar que o capítulo 9, obviamente, era a cura de um cego que nunca tinha visto luz alguma. O sinal de Jesus é uma declaração viva de que a luz do mundo ainda brilha sob as trevas. E aqui segue o tema do nosso sermão nessa manhã. Quando Jesus passa, tudo pode mudar. O texto não poderia começar de outra forma, senão com Jesus vendo o que outros costumam ignorar. Olha o versículo 1, junto comigo. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Quando Jesus passa, enquanto Jesus passava, Jesus passando, ele vê. E o verbo ver aqui não é simplesmente olhar. O verbo ver tem uma intencionalidade, uma profundidade maior do que simplesmente olhar. É como se Jesus percebesse aquela pessoa. É como que Jesus olhasse e detesse o seu olhar a ponto
de sentir compaixão por aquela pessoa. É essa a ideia desse ver. Não é só passar o olho, mas é passar o olho, fixar o olho e gerar sentimento. Em todo o Evangelho de João, o olhar de Jesus é transformador. Nós veremos muitos textos, já vimos textos em que o olhar de Jesus muda tudo. Mas a gente também deve enxergar o contexto que esse homem estava. A cidade seguia indiferente à presença de Jesus, mas o mais triste, a cidade permanecia indiferente ao homem cego. O homem cego se transformou em parte da paisagem. O homem cego se transformou em parte da cena, e ninguém mais daquela cidade olhava para esse homem. Mas Jesus para, Jesus enxerga, e tudo começa com esse olhar. Sabe, irmãos, a gente às vezes sente como se Deus fosse indiferente às nossas misérias. Não é verdade isso. Só que também é verdade que antes de curar ele vê. Ele não está indiferente às nossas misérias, mas tem um processo para que as nossas misérias sejam cessadas. Primeiro ele tem que ver. E quando Jesus vê, ninguém mais ignora. Quando Jesus enxerga, ninguém mais pode colocar de escanteio. E eu tenho que conectar isso com a nossa fala inicial. Aquilo que a sociedade ignora, Jesus transforma. E mesmo que você se sinta invisível dentro da casa, dentro do trabalho, dentro do bairro, dentro da sociedade, dentro da igreja, mesmo que você se sinta invisível, saiba que Jesus vê. E na hora certa ele há de se aproximar. Mas o texto continua com uma pergunta inusitada dos discípulos. Olha o versículo de número 2 e 3 comigo. Os seus discípulos perguntam: mestre, e a pergunta é curiosa, quem pecou? Ele ou os pais? Porque ele nasceu cego. Quem é o causador desse mal? Quem é o culpado direto? Como é que a gente pode relacionar causa e consequência? A gente precisa da causa. Quem é a causa? Ele ou os pais? E se a pergunta é curiosa, a resposta de Jesus é mais ainda. Jesus diz: nem ele pecou para isso, nem os seus pais pecaram para isso. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que aquela enfermidade tem um objetivo maior. E aqui, irmãos, a gente precisa entender que nem toda dor é castigo, nem todo sofrimento é punição. Há dores na nossa vida que são palcos da glória de Deus. Há sofrimentos que glorificam a Deus e glorificarão a Deus em algum momento, e a gente precisa enxergar isso. A gente precisa enxergar que Jesus vê, a gente precisa enxergar que Ele nos vê, e a gente precisa enxergar que, às vezes, a teologia retributiva, que é pecou, penou, errou, foi punido, a gente deve, às vezes, ignorar essa ideia, porque Jesus está corrigindo essa ótica de causa e consequência. Jesus vai mudar a pergunta para os discípulos. Os discípulos querem saber da culpa, Jesus quer saber da glória. E ele vai dizer que a dor daquele homem é palco para a próxima manifestação de Deus. Sabe o que isso gera em mim? Isso gera em mim uma esperança de que talvez as minhas dores sejam apenas palco para que Deus se manifeste na vida de outros. Eu olho para um texto desse, eu encho o meu coração de fé,
Porque aquilo que eu chamo de sofrimento, aquilo que eu chamo de injustiça, aquilo que eu chamo de tristeza profunda, pode ser o cenário para a exaltação gloriosa do Deus Todo-Poderoso. Os discípulos querem saber quem pecou, enquanto Jesus está interessado em para que serve. E aqui, eu te dou uma dica de ouro. Para de perguntar por quê. Você não vai ter essa resposta. Pergunta para quê? Para quê que eu sofro? Para quê que eu choro? Para quê que eu estou aqui em sofrimento, em fel de amargura? Talvez Deus te surpreenda, dizendo que a sua dor é o enredo da transformação da vida de outros. Mas Jesus não somente diz isso. Ele vai dizer que é necessário levar a glória de Deus, espalhar a luz do mundo para todos os cantos. Olha o versículo de número 4 e 5. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vai chegar o momento que a noite vai chegar. Vai chegar o momento que ninguém vai poder trabalhar. Vai chegar o momento que ninguém vai poder ver. Vai chegar o momento que as trevas que esse homem experimenta serão gerais. Mas enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O que Jesus está dizendo é que aquilo que ele está fazendo com o cego, enxergando o sofrimento do cego, aquilo que é palco da glória de Deus, deve ser a força que nos leva a continuar fazendo a obra de Deus e esperando que Deus faça a obra dele em nós. Jesus vai chamar os discípulos à responsabilidade. Ele vai dizer, é necessário que façamos. Não só eu vou fazer, façam comigo. O milagre aqui, apesar de ser só de Jesus, ele será compartilhado. É como se Jesus dissesse para os discípulos, o milagre agora será realizado por instrumento de vocês. E façam isso enquanto é dia. O tempo da missão é limitadíssimo. Mas mesmo assim o alcance da luz é poderosíssimo. Jesus está dizendo, enquanto eu estou aqui, e esse enquanto eu estou no mundo, não é só a relação da encarnação, é a relação da entronização e da volta do Senhor Jesus, nesse período todo, enquanto eu estou com vocês como Emanuel, enquanto eu ando do lado de vocês, eu sou a luz do mundo, então levem essa luz, realizem a obra, façam isso enquanto é dia. Jesus está corrigindo a teologia dos discípulos, e está implementando uma teologia da missão, como nunca antes foi pensado. É Deus quem está em missão, mas Ele convida os seus servos para servirem, para amarem, para curarem, para trabalharem. É como se Ele dissesse, a hora é a minha, mas também é a hora de vocês. Então aqui nós temos já o cenário montado. Nós temos o cego de nascença que Jesus viu, nós temos a causa da doença, que é a glória de Deus, ou para a glória de Deus, a consequência da doença. E nós temos o convite. Mas o milagre precisa acontecer. E o milagre vai acontecer no versículo de número 6. De um dos jeitos mais incríveis que Jesus realizou um milagre nesse mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a sua saliva, aplicou os olhos dos cegos. A primeira coisa que nos salta aos olhos é que Jesus usa meios muito simples para realizar milagres profundos. Ele pega alguns pãezinhos, alguns peixinhos,
E ele faz com que isso se multiplique para alimentar todo mundo. Ele pega alguns jarros de água e faz com que esses jarros de água se transformem no vinho mais delicioso do mundo. Ele não precisa de 7 sexta-feira, ele não precisa de subir a escadaria da igreja tal de joelho, nada disso. Ele simplesmente gospe no chão, se ajoelha, faz barro, pega o barro, coloca no olho e cura o cego. É verdade que no mundo antigo a ideia da saliva tinha conotação medicinal. E se você veio da roça, se você tinha parente na roça, você sabe bem disso. Porque no Brasil rural, essas ideias se perpetraram durante muito tempo. Mas o lodo aqui tem significados muito mais profundos. O lodo, em primeiro lugar, é sinal da encarnação. Deus se sujar, Deus fazer barro, Deus cuspir para curar, mostra um estado de submissão, um estado de humilhação como nunca antes foi visto. O Criador mexe na terra, suja sua mão, se mistura com a terra para restaurar a visão dos cegos. Isso aqui é uma metáfora gigantesca. Ele se inclina e se suja para perceber gente como a gente, que não se inclina por nada porque acha que é grande o suficiente, e mesmo todo sujo acha que é o ser mais limpo do mundo. Jesus gospe no chão, faz lodo e unge os olhos do cego. E isso que é estranho se torna o início do milagre. O pó da terra se mistura com o toque divino. E é claro que a gente tem uma recriação do Gênesis aqui. Você tem barro, você tem pó, você tem boca, você tem sopro, você tem vida, e aqui você tem recomeço. É claro que ele está dizendo para o homem de barro, você que foi feito do barro, eu só preciso do barro para te restaurar. Eu só preciso da matéria-prima que eu já tinha. Eu não preciso de outra coisa. Percebe que não tem estética aqui, tem teologia. Percebe que não tem beleza, tem desprezo, tem guspe, tem barro. Mas o que Jesus quer mostrar é que a glória pode brotar da poeira, a glória pode brotar da sujeira, a glória pode brotar do indigno, a glória pode brotar do que é desprezado. Paremos de pensar, pelo amor de Deus, que Deus precisa de instrumentos gloriosos para realizar feitos gloriosos. O mesmo barro que você pisa pode ser o barro que te cura. O mesmo calçado que te aperta pode ser o que te liberta. A mesma dor que te angustia pode ser aquela que te faz respirar como você nunca respirou. Perceba que Deus tem autoridade para usar o jeito que Ele quiser. E não precisa esperar algo mais bonito. Talvez a sua vitória seja fruto de um guspe no chão. E isso só eleva a vitória. Isso não deixa indigno o milagreiro. E qual é a atitude do cego? Aqui então o texto vai nos confrontar de um jeito, mas é tão bonito de ver tudo isso. Porque no versículo 7, Jesus cuspiu no chão, pegou o barro, colocou no olho do cego, mas o cego não começou a enxergar. Agora o cego tem uma pasta de barro na cara. Ele tem um pouco de barro nos olhos. E Jesus diz, bom, vai, lava-te no tanque de Siloé.
E Siloé quer dizer enviado. As brincadeiras que Deus faz são maravilhosas. E o cego foi, e se lavou, e voltou vendo. Jesus manda o cego ir, antes do cego ver. Jesus pede para o cego, obedeça, mesmo antes do milagre. E João vai fazer essa conexão. O cego é enviado ao enviado pelo enviado. É lindo o texto. E no caminho do envio, o cego volta vendo. Onde está o segredo aqui? O cego não questiona, o cego não exige explicação. O cego não diz, espera aí, o que é isso que está no meu olho? Da onde você arrumou essa água? Você cuspiu no chão? Ai, que nojo! Ele podia ter feito coisas assim. Ele podia falar, sai! Quem é você? O que você está fazendo comigo? Eu não vou para tanque nenhum. E quando a gente está sofrendo, não é mais ou menos essa resposta que a gente dá? A gente fala, sai, sai, não encosta em mim, não fala comigo. Não te deixo fazer isso. Mas e o cego? O cego simplesmente caminha. Com o fruto do guspe nos olhos, que foi o barro. Com a ordem do desconhecido para ir, ele vai. E caminhando, talvez ele tenha pensado, ou talvez nem tenha pensado nada. Mas ele retorna vendo. A cura acontece no caminho. Qual caminho? De Siloé? Sim, do enviado, é verdade. Mas eu tenho que dizer para você que a cura da nossa alma acontece sempre no caminho da confiança. É no caminho da obediência. Quem anda na palavra, obediente à palavra, mesmo sem enxergar, volta vendo. Grava isso. Quem anda na palavra, volta vendo. Quem anda na confiança, volta vitorioso. E é isso que o cego faz. O cego obedece sem ver. E aqui, meu irmão, é lógico que eu tenho que voltar todos os holofotes para nós. Obedeça sem ver, pelo amor de Deus. Anda na direção que Cristo apontou, sem saber o resultado. Levanta e vai. Não espera as garantias. Por que a gente está esperando as condições do contrato? Isso é loucura. A gente olha para Deus, eu só vou fazer a partir do momento que você deixar claro para onde eu vou. Ele diz, não, não é assim. Vai em direção ao enviado que no caminho tudo acontece. E quando o cego de fato se transforma, uma confusão toma conta do vilarejo. E percebam que antes o cego é parte do cenário. Agora ele é fruto da confusão. Versículo de número 8 e 9. Só o versículo de número 8. Então, os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava assentado e pedindo esmolas? Versículo 9 tinha que estar aqui junto. Uns diziam, é ele. Outros, não, mas parece com ele. Então o cego toma a voz da sua própria vida e diz, sou eu mesmo. É extraordinário que quando Deus transforma, o passado perde totalmente o domínio que tinha sobre nós. É incrível isso. Porque até aquele momento esse homem era o cego. Que não falava, que não via nem era visto, que não vivia, só sobrevivia. Agora, ele é o cego que tem voz, e se levanta no meio da multidão e diz, sou eu sim, sou eu.
E o que é extraordinário é que o passado perde o domínio, mas o mundo perde a narrativa que pôs sobre nós. A graça de Deus rompe a narrativa que o mundo e as pessoas escreveram sobre nós. Esse aí é cego. Esse aí é mendigo. Esse aí é miserável. Esses eram os rótulos do cego. Mas a graça rompe a rotulação. A graça escreve coisas novas. E olha que você pode dar esse testemunho. Você que antes não tinha nem eira nem beira, agora é chamado de pai, é chamado de marido, é chamado de servo. Isso aconteceu com você. Quem foi tocado por Cristo se torna irreconhecível para todos aqueles que estavam acostumados a ver a miséria. E talvez a gente deva se perguntar: estamos presos ainda à nossa identidade do passado? Eu sempre falei palavrão, eu vou continuar falando, eu sempre bebi, eu sempre agi assim, eu sempre tive esse temperamento. Quando Jesus toca, tudo muda. Quando Jesus toca, as outras pessoas mudam o jeito de nos olhar. Quando o cego se apresenta, a pergunta agora é lógico que é: como foi que isso aconteceu? Versículo 10 e 11. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Como é que você passou a enxergar, meu caro? Tudo bem, você não é mais o cego mendigo, você é o ex-cego. Ok? Como é que você voltou a ver? Como é que você enxergou? O que aconteceu? Qual foi esse médico que você passou? Conta para nós essa história. E o homem, numa simplicidade, ele diz: o homem chamado Jesus, que estava passando por aqui, fez barro, não sei como, porque ele não estava vendo o guspe, fez barro, untou os meus olhos e me disse: vai ao tanque de Siloé. E eu fui, e eu me lavei, e eu estou vendo. Essa história que ele conta, eu estou vendo. Foi assim. Não tem muita explicação, não tem muitos detalhes, não tem muito drama. O testemunho do ex-cego, que agora ele é ex-cego, é direto, é reto, é rasgado, não explica teologia. Ele não vai explicar que a relação, a explicação que eu fiz aqui, ele não vai explicar que a relação do pó com o sopro é a relação de Gênesis 1 e 2. Ele não vai fazer essa ligação. Ele não está preocupado com isso. Ele só está preocupado em dizer: foi assim que aconteceu. E aqui a gente precisa tomar isso como muito, mas muito, como algo muito grande na nossa vida. A nossa experiência com Cristo ainda continua a ser a teologia mais convincente que a gente pode apresentar para o mundo. A minha experiência com Cristo e a sua ainda é a mais alta teologia que existe. Você pode não saber de tudo sobre ele. Como o cego não sabe nada. O homem Jesus passou por aqui, fez lodo, pediu para eu ir até o Siloé, eu fui e estou vendo. Ele não tem informação nenhuma. Ele não sabe de nada. E talvez você não precisa saber, ou talvez você também não saiba. Mas o mais importante não é saber de todas as coisas, mas simplesmente saber o que ele fez por você. E talvez seja isso que você precisa. Só dizer: eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era um bêbado, mas agora não sou mais. Eu era um péssimo pai, mas agora eu sou um ótimo pai. Eu era um péssimo marido, mas agora eu sou um baita marido.
Eu era um péssimo filho, um péssimo irmão, e agora eu passei a ser. Como é que isso aconteceu? Não sei, só sei que eu encontrei com Jesus e ele mudou a minha vida. É isso que o cego está dizendo. Quando alguém te perguntar o que aconteceu com você, conta a história simples. Para de rodeio, para de enfeitar, para de firula. Diz que Jesus te encontrou no meio do caminho quando ninguém te olhava e ele te abriu os olhos. E agora você tem nome e sobrenome. Mas aqui fica um pequeno detalhe no finalzinho do texto. Porque no versículo de número 12, perguntam para o cego, onde está ele? E a resposta do cego, eu não sei. E esse é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque o milagre abre os olhos, mas o discipulado abre a visão. O cego, que agora vê, precisa conhecer quem o curou. Ele teve um encontro com o poder, é verdade, mas ele ainda não teve um encontro com a pessoa. Agora, a jornada da fé começa. E a jornada da fé não começa de outra forma, a não ser no milagre. Entenda bem isso. O milagre não é o fim. O milagre é o começo da sua nova jornada com Deus. A gente pede o milagre achando que ele é um fim. Deus abre a porta do emprego, Deus melhora o meu casamento, Deus melhora a minha saúde, Deus traz essa cura, Deus faça isso. E a gente acha que o milagre é o fim da obra de Deus. Lê do engano. O milagre nada mais é do que o começo. E um começo desconhecido. Qual foi o futuro do cego? Não sabemos. Nem o cego, nesse momento da história, saberia. A gente precisa enxergar que talvez a gente já tenha visto, mas a gente precisa ainda aprender a enxergar. Talvez você já tenha experimentado poder, mas ainda não tenha caminhado ao lado do Senhor. E dizendo essas coisas, a gente conclui esse tempo de meditação, entendendo que Jesus viu, Jesus falou, Jesus agiu. E o homem cego obedeceu. E quando obedeceu, ele voltou vendo. Mas voltar vendo era apenas o começo. A luz que abriu os olhos do cego agora precisava abrir a alma dele. E João 9 não termina com um milagre. João 9 termina, nesse momento do texto, com um encontro, com um reconhecimento, e no decorrer do capítulo, nós vamos perceber que o ex-cego faz o caminho do discipulado e termina adorando a Deus. O ex-cego viu, só depois ele enxergou. Só depois ele reconheceu, só depois ele adorou. E esse é o processo da glória, da cegueira à visão, da visão ao conhecimento, do conhecimento à adoração, da adoração ao sacrifício. Esse é o caminho da glória. E o caminho da glória acontece naquilo que o mundo considera invisível. O caminho da glória começa numa igreja qualquer. O caminho da glória começa num culto qualquer. Talvez num momento em que o mundo todo diga para nós que nós não somos ninguém. É aí que o caminho da glória começa. Porque Jesus vê o que ninguém vê. E se ele fez com o cego, eu posso deduzir que ele muito bem pode fazer com você. Bom, o que eu já sei é que Jesus te vê quando ninguém mais te vê. O que eu também já sei é que quando tudo está seco, Jesus faz chover.
O que eu também já sei, porque ele curou um paralítico nos capítulos atrás, é que ele nos faz andar quando ninguém acredita que a gente é capaz de dar um passo. O que eu também já sei é que ele tira um homem desde a nascença da escuridão e faz esse homem ver a luz. O que eu também já sei é que quando ele transforma, ele confunde o mundo. Ninguém mais sabe ao certo o que fazer e como agir. Eu não sei se ele vai te curar de alguma coisa em específico, mas eu tenho absoluta certeza que se a gente perceber Jesus passando, ele fará cada um de nós voltar a enxergar. Eu não sei se ele cuidará do seu casamento, eu não sei se ele restaurará as suas finanças, eu não sei se ele te dará saúde, eu não sei se ele livrará o seu ente querido da morte, eu não tenho essas respostas. Mas uma resposta eu tenho. É que hoje, mais uma vez, ele passa por aqui. Do mesmo jeito que ele passou lá naquela rua, que a gente não sabe onde é, só é perto do tanque de Siloé, ele passa por aqui. Ele passa por aqui. E ele te viu. E por que eu sei que ele te viu? Porque ele está falando com você desde o início do culto. Agora, sabendo que ele está aqui, sabendo que ele te viu, sabendo que ele falou com você, levanta e anda, pelo amor de Deus. Vai em direção à luz. Vai lavar teus olhos. Vai lavar tua alma. E não para. Não para. Até que você volte cantando o hino da vitória. Não pare. E quando alguém perguntar quem é você, responda: eu sou aquele que vi Jesus passar no domingo de manhã na igreja e nunca mais foi o mesmo. E é só isso que você precisa fazer. Mais nada. Hoje nós começamos uma primeira mensagem de 3, de quando Jesus passa. E a minha esperança é que nos próximos domingos a gente dê de cara com o Salvador aqui dentro dessa igreja. E a gente saia daqui completamente transformado por Ele. Que assim seja na vida de todos nós. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar. Ai, Deus. Suplicamos que o Senhor olhe para nós. Não nos deixe na indiferença do mundo, na rotulação do mundo. Não permita que a gente fique escanteado. Olha para nós, nos vê, nos enxerga, pelo amor de Deus, nos enxerga. Se compadeça das nossas misérias. Glorifica o teu nome nas nossas dores. Glorifica o teu nome nos nossos sofrimentos, nas nossas angústias. Glorifica o teu nome na miséria do nosso casamento, na miséria das nossas finanças, na miséria dos nossos relacionamentos, na miséria do nosso trabalho, na miséria da nossa vida, na miséria da nossa doença, na miséria da nossa angústia, na miséria da nossa depressão. Glorifica o teu nome nessa história. Nos faça levantar com fé e obedecer. E caminhar o caminho da confiança, mesmo saber onde Ele vai dar. E nos faça voltar com as mãos cheias dos prêmios da vitória. E quando voltarmos com as mãos carregadas, que anunciemos que o homem Jesus passou por aqui, untou a minha alma com sangue, me mandou levantar, e eis que eu estou vivo.
Não permita que o Senhor passe por nós e a gente não te perceba, pelo amor de Deus. Que a gente perceba que o Senhor está aqui. Essa é a oração que fazemos. E a fazemos em nome de Jesus.